para ser dado, né? Creio nisso, né? E sempre falei com os residentes lá no CTI. Quando a ciência diz não, e a gente não é capaz de restituir a saúde das crianças, dê o céu para elas. Vamos batizá-las. Quantas esperaram o batismo? Quantas acabei de batizar e, por fim, a enfermagem falava assim, doutora Filó, nós vamos ver o que Jesus vai fazer agora, né? E É, era mesmo. Muitas vezes Jesus levava e muitas vezes recuperava, né? pois, Mas o poder dos sacramentos era uma coisa louca. Mas as crianças falavam, elas verbalizavam o que estava acontecendo. Elas é, contavam para a gente o que elas estavam vendo. Não foi nenhum nem dois casos, né? e crianças veem mais, elas são mais abertas mesmo ao mundo espiritual? Por causa da pureza, né? E por causa do sofrimento, sabe, Vilela? Os meninos com câncer, então, é uma coisa impressionante, né? Tem 15 dias que eu fui rezar com uma família que mandou me chamar. Uma criança de 5 aninhos com tumor cerebral. E eu Poxa, fui lá no quarto conversar com os pais. Conversamos muito, a criança não mexia, não reagia. Aí o pai falou comigo, doutora, tem 15 dias. E ela estava sendo do jeito que está aqui, doutora, ela não reage. E aí ela de repente falou assim, eu não queria voltar. Eu falei, minha filha, mas você não saiu daqui. Ela falou, claro que eu saí, papai. Não, minha filha, você não saiu, estou tomando conta de você. Ela falou, não, papai, eu estava brincando com meus amigos. Eu com os meus amiguinhos estávamos brincando. Eu falei, minha filha, você não saiu daqui. Não, papai, eu estava sentada brincando com os meus amiguinhos. Mas aí ele chegou e falou, desce, Gabriela. Mas eu não queria descer, eu estou com raiva. Minha filha, quem mandou você descer? Uai, papai, Jesus mandou descer. nossa, Aí nesse dia eu rezei com eles e a seguir ela faleceu. Ela foi para casa. poxa. Voltou para casa. Um anjinho voltou para casa. Né? Então, assim, não pode acabar nisso, sabe? Assim, é muito pouco, tem que ter muito mais do que isso, né? Assim, então, a minha fé me dá essa sustentação. Você falou, por que você começou a rezar? Porque eu preciso de ter essa certeza, eu preciso me alimentar, né? A boca fala que o coração está cheio. É. Eu preciso me alimentar para estar de pé, para segurar uma mãe, para colocar o menino no colo dela, para falar coragem. A senhora tem mais filho para cuidar. Esse menino vai cuidar de você de lá. Mas um dia ele vai ser devolvido. Um dia vai ser devolvido. Né? Poxa, Então, essa esperança, manter essa esperança que nos mantém de pé, que nos mantém a caminho, que ao mesmo tempo que a gente sofria, chorava como a mãe, e eu brincava com os plantonistas do CPI. Agora nós vamos no quarto, melhoramos a cara, porque ninguém merece ver mulher mal acabada. A gente vai ali e ri para outra e diz: o seu filho está de alta. é, Porque nós não estamos aqui para explicar o sofrimento, mas para acolher a dor e transformá-la, melhorá-la. Essa é a nossa missão como profissional da saúde, né? Estar do lado, encorajar, ajudar. Essa é a nossa missão. Colocar de pé de novo, né? Essa é a alegria nossa de estar ali trabalhando. Mas abraçar quando precisa, rir com quem ri, chorar com quem chora. Isso é o dia inteiro, né, Vilela? Faz parte do profissional, né? O médico faz isso, né? Todos os dias, o dia inteiro. Né? a Rita de Cássia tá perguntando para contar o fato do assaltante. Sabe o que é isso? Assaltante. É, o fato do assaltante e outra, e a Fabiana Cristina, a história da cadeira da CTI linda. A fé dela nos engrandece. É o seguinte, Vilela, gosto muito, eu tenho uma prática de ir ver Jesus. Então, eu vou fazer adoração santíssima, né? Várias vezes eu vou lá ver. Então, esse dia eu saí do CTI, estava no CTI de pós-operatório, saí do CTI e fui lá fazer adoração. Aí cheguei lá, falei, Jesus, você prestou atenção nas cadeiras do CTI? Horrível, né? Como que As são? mães, porque a cadeira, eu trabalho no SUS, né? Graças a Deus eu tenho o privilégio de ser médica do SUS. Eu trabalho na Santa Casa, tenho 38 anos, eu brinco que eu já sou patrimônio do hospital, né? É uma alegria, né, de trabalhar, né, com aqueles que são, né, os privilegiados de Deus, né? Realmente Jesus faz algo extraordinário por eles, né? E aí cheguei lá e falei, Jesus, que as cadeiras são duras, elas não reclinam para aquelas coitadas daquelas mães, elas passam a noite e dia ali, às vezes o CTI que eu estou à parte, que eu faço operatório para ser rápido, mas às vezes agarra, às vezes uma criança complica, então está muito desconfortável, Jesus. Mas o Senhor falou para o monge beneditino,
que quando a gente viesse aqui é para a gente trazer para o senhor os problemas, que a solução, a frase é assim, a solução eu as tenho. Então, como o senhor falou que a solução o senhor tem, e nós somos pobres, eu não tenho de onde tirar o dinheiro, então eu só vim contar o fato, que o senhor já sabe, ok? Mas eu vim pedir ajuda. Eu não vou passar por outros problemas, né? Eu falei com ela, agora tem outros assuntos que tem muita coisa para contar. E isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira eu estava sentada lá no CTI, prescrevendo. Quando eu era reto, tinha uma pessoa, das pessoas muito ricas que ajudaram o CTI, que estava na porta. Aí eu cutuquei Jesus e falei, você já veio trazer as cadeiras? Tinha certeza que eram as cadeiras, né, Vilé? Tinha certeza. Aí, você veio trazer as cadeiras, Jesus? Aí ele falou, Filó, que bom estar aqui. Acho esse lugar tão bacana, porque lá é muito bonitinho mesmo, muito arrumado. É de fundo do mar, né? A gente tenta fazer tudo de bom para os meninos, né? Que logo que lugar chique, não é que lugar bacana. Falei, chique nada, olha as cadeiras das mães. É horrível. Falei, cutuquei Jesus, falei, não pedi, só estou mostrando, não pedi. Aí acabou, ele ficou lá, sempre servia um cafezinho, lá um biscoitinho e tal. Tudo bem, foi embora. Cheguei em casa, na hora do almoço, meu telefone chamou, falou, doutora Filó, sou eu. Falei, pois não, tudo bem? Eu estou te ligando porque eu não posso andar no carro que eu ando, ter o avião que eu tenho, dormir na cama que eu durmo, e saber que as minhas irmãs estão dormindo, os irmãos estão dormindo naquela cadeira. Eu quero saber quantas a senhora precisa, porque eu já encomendei na líder. Ah, que Tá coisa brincando. extraordinária, né? Que maravilha. Mas vai com Jesus, o Senhor é extraordinário, né? Não? E a gente não tá falando de cura, não tá falando de milagres grandes, tá falando de uma coisa simples, que são cadeiras, né? Sim, mas eu tenho que poder ver como é que ele presta atenção em tudo, Então, Vilela, como é que ele é mas cuidadoso, né? eu acho que é bom as pessoas saberem que a gente pode pedir tudo, né? Não pode ficar pensando se são grandes ou o pedido é grande ou o pedido é pequeno. Para Deus nada é impossível, né? E nada é desconsiderado por É, ele, né? Porque o que é extraordinário é que ele vive conosco no olho do furacão, Vilela. Deus está comigo correndo aqui no hospital, fala, presta atenção nisso aqui, me ajuda nisso aqui. Faz uma mão que segura alguma coisa para nós, me ajuda nisso, né? Ilumina nisso, me ajuda como é que eu faço para poder fazer isso. Então, ele junto conosco, eu falo, Jesus está no olho do furacão. Ele, como diz Santa Teresa de Ávila, Deus está no meio das panelas, ele está entre as panelas e as caçarolas, no meio da cozinha. pois é. É assim que Deus está, né? Eu creio nesse Deus vivo que corre conosco, que chora conosco, que me ajuda, fala, força, Filó, sem moleza que agora. É nisso que eu creio, senão a gente não dava conta, Vilela, com certeza não dava conta. Né? Quando eu lembro que as pessoas não pediu isso, mas eu perdi uma criança, uma das minhas perdas no CTI, foi muito sofrido no domingo, e foi sofrido com a família, com tudo, e eu saí do hospital chorando demais, né? Mulher chora e acha que a gente perdeu alguém, né, Bilela? Brigou com o namorado, né? Mas eu estava chorando por causa de uma dor muito grande, né? Que era a dor de perder uma criança. E eu dirigi chorando, cheguei na minha casa chorando, não consegui. A minha irmã saiu para almoçar, nessa época ela ainda não tinha casado, eu morava com ela. E eu fiquei chorando o dia inteiro. Levantei para poder me arrumar para ir à missa. E não levantava a cabeça, de tão inchado que eu estava de chorar. Peguei o folhetinho da igreja, entrei de cabeça baixa, ajoelhei e falei com Jesus, sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim entregar minha cruz, porque eu não acredito que em sã consciência eu escolhi ser médica. Eu não acredito que eu escolhi lidar com dor e sofrimento das crianças. Então eu estou colocando no altar a minha cruz, porque eu quero agora mexer só com coisa bonita, gente bonita, rica e cheirosa. Então você é arquiteta, decoradora. Eu não vou mexer com essa confusão que eu mexo mais, não. Não aguento mais. Não aguento mais. Então eu vou colocar minha cruz. No altar, amanhã eu peço demissão no hospital e vou fazer outra coisa na vida. Muito Poxa. bem. Aí quando o padre entrou, que eu peguei o folheto, ajoelhada ainda, que eu olhei o jornalzinho, estava escrito em letras garrafais. Basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Falei, desculpa, achei que eu estava andando sozinho para devolver a cruz. Vamos embora, continuar a luta, né? É, né? Às vezes precisa de um chacoalhão assim, né? É assim, o tempo inteiro ele responde, né, Vilela? O tempo inteiro ele fala, né? O tempo inteiro ele te mostra, né, o caminho. O tempo inteiro ele está ali, né, do nosso Mas, lado, né? mas, Senão a gente não dava conta da missão, né? é, Missão é pesada. mas Filó, tem um trecho aqui com o Frei Gilson que a senhora deve ter visto, né? Que era uma fase difícil que eu estava passando, e eu perguntei muito sobre o silêncio de Deus, né?
conversa, quando você pede alguma coisa e você só tem o silêncio durante muito tempo, porque algumas pessoas... Você ainda não se inscreveu, deu o like e ativou o sininho? Você tá louco?